Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito de uma situação muito interessante vivida pelo apóstolo Paulo. Ele estava fazendo uma pregação a respeito da ressurreição dos mortos. E no meio do povo tinham os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. E nos mostra o relato que no meio do discurso ele foi interrompido pela fúria popular que o queria ver morto, justamente porque não acreditavam naquilo que eles estavam falando e reagiram contra isso. E o apóstolo Paulo foi preso e julgado sobre isso. O livro de Atos nos mostra várias situações nesse julgamento. Lá no capítulo 23, versículo 2, Paulo diz o seguinte: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. E lá no versículo 6, diz assim: Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. E lá no versículo 10 diz que a briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou que os guardas descessem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. No versículo 11 diz o seguinte: Na noite seguinte o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Ora, veja que Paulo e os seus companheiros também, eles achavam que a pregação tinha sido um fracasso. Deus, porém, ficou grato com sua coragem e o honrou. Deus é mesmo tremendo. Ele transforma as nossas derrotas em vitórias. Ele não nos julga pelos resultados com as fórmulas humanas de sucesso, mas sim pela nossa disposição de ser fiel a Ele. Veja que o apóstolo Paulo teve a coragem de se pronunciar mesmo diante de um povo que ele percebeu depois que eram contra aquilo que ele estava pregando. Porém, ele foi fiel à palavra de Deus e ele procurou mostrar o comportamento dele. Assim também, aí no mundo existem muitos cristãos que estão sendo atacados pelas mesmas razões e sofrem por causa da fé que têm. Por outro lado, existem cristãos que sofrem pela fé que dizem ter e acabam sendo motivo de escândalo, porque não se comportam de acordo com a palavra. Por isso que muitas vezes existem críticas a respeito do comportamento das pessoas. E se estão falando mal, deve ser analisado por quê. Será que é mesmo pela fé que é colocada em Jesus Cristo ou que é pelo comportamento inadequado? Paulo procurou se defender, mostrando que ele estava seguindo de acordo com a vontade de Deus, mas nem por isso deixou de ser criticado. No mundo é assim, haverá muita injustiça. O importante é fazermos aquilo que Deus se agrada, porque, em última análise, o que vai interessar é o julgamento de Deus, porque Ele é que nos julgará para a vida eterna. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas também, com amigos, familiares. Se for possível, inscreva-se no canal para receber outras mensagens. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima.